Olá, queridos, olá, queridas do canal Português do Aurélio. Sou o professor Aurélio Menezes e estou de volta com novos conteúdos de língua portuguesa. Estamos esclarecendo algumas informações sobre a pronúncia das palavras. Às vezes, pronunciamos palavras de modo inadequado e então, na hora de escrever, a escrita também fica prejudicada. Vamos lembrar aqui algumas palavras que são muito comuns, são confundidas regularmente. Por exemplo, a palavra asterisco. Muita gente pronuncia a palavra asterístico. Coloca, portanto, a palavra como proparoxítona, ou seja, com um acento no i. Mas, na verdade, não existe isso. A pronúncia adequada é asterisco, que indica o quê? Indica um sinal gráfico em forma de estrela. Normalmente, utilizamos este sinal para indicar que há uma nota num determinado texto, para utilizar também o asterisco para fazer a citação de algum autor. Então, a pronúncia correta é asterisco e não asterístico. Outra palavra que se confunde com frequência é a palavra bicarbonato. Esta é a pronúncia correta, bicarbonato. E muita gente pronuncia de outra forma, pronuncia bicarbonato. Aí é que está o engano, que está o erro. E significa o quê? Significa o sal derivado do ácido carbônico. Então é a forma correta de pronunciar. Aqui o exemplo: preciso comprar bicarbonato na farmácia. Essa é a forma correta. O bolo foi preparado com bicarbonato de sódio. Também é a forma correta. Já a outra forma é inadequada. Bicarbonato, essa forma não existe. Outra palavra que se erra muito na pronúncia e se erra também na escrita, é a palavra torácico. Tem gente que pronuncia torácico, ou seja, e por que a palavra é acentuada na letra A? Porque esta palavra é proparoxítona. Então, toda proparoxítona é acentuada. E essa forma de pronunciar torácico, ela é inadequada, não existe. A caixa torácica protege os pulmões e o coração. Mas aí a pronúncia tem que ser com a letra C. Outra palavra, beneficente. A palavra correta é beneficente. Não tem o i. Beneficiente não existe neste caso. Beneficente, que indica exatamente o quê? Indica algo ou alguém que faz caridade, que ajuda os mais necessitados. Minha mãe está organizando um jantar beneficente. E não é beneficente. Os lucros do concerto musical serão para uma instituição beneficente. Então você usaria exatamente essa forma. Outra palavra que deixa margem a dúvidas na hora de pronunciar. Inclusive se ouve bastante nos telejornais. Tem gente que pronuncia meteorologia, mas não é, é meteorologia. A pronúncia é meteorologia, que é exatamente o estudo dos fenômenos atmosféricos, que visam o quê? Visam a previsão do tempo e do clima. Então, qual seria a forma correta? A meteorologia prevê dias de muito sol e calor. A meteorologia prevê dias de muito sol e calor. Esta é a forma correta. Meteorologia não está adequado. Também uma palavra que causa muita confusão. Privilégio é escrito com i, pri, P-R-I, e não é escrito com e, privilégio. Privilégio não existe. O que existe é privilégio. Por quê? Porque essa é a forma correta. Ou seja, neste caso, o som é de i e a escrita também é feita com a letra i e não com a letra e. Então, qual é a forma correta? Ele é uma pessoa que adora privilégios. Ele é um político que adora privilégios. Então vai se escrever exatamente com PRI e não
P-R-E. Ou um verbo que se erra bastante, erramos bastante. O verbo reivindicar. Reivindicar. Tem gente que diz reivindicar, coloca o I e o N logo no início da palavra, mas na verdade não existe. É só o R, o E, o I e o restante da palavra, que é vindicar. Reivindicar. Reivindicar. Essa é a palavra correta. Os estudantes reivindicam vários direitos. Os professores reivindicam vários direitos. Então, reivin, esse reivin não existe. Esse IN não existe. É reivindicar. Essa é a forma correta. Outra dúvida, outra palavra que se pronuncia de forma inadequada. Poliomielite. O nome correto é poliomielite, mas muita gente pronuncia poliomielite. Poliomielite, sem o I. Mas neste caso é necessário usar o I. A palavra, quem trabalha na área de saúde já conhece a palavra e é claro que vai pronunciar adequadamente. Mas quem não conhece pode cometer esse erro. Então, poliomielite é o nome da palavra, é a forma adequada de se pronunciar essa palavra. Portanto, a outra forma, poliomielite, é inadequada. Todo mundo sabe que a poliomielite é uma doença infecciosa que causa o enfraquecimento e a paralisia de alguns músculos. E é exatamente esse o nome científico desta palavra. Um erro muito comum, muita gente fala cérebro, mas não é. Cérebro, é com R, não tem o L, não é cérebro, é cérebro. Embora as duas palavras, mesmo a palavra que está pronunciada de forma inadequada, seja usada como proparoxítona, ou seja, com acento. Para não prejudicar o cérebro, é necessário dormir muito bem. Então, essa é a forma também adequada. Uma pronúncia também muito comum e que é feita de modo inadequado, o verbo entreter. Muita gente diz que está entretido com alguma coisa. Mas, na verdade, a pessoa está entretida com alguma coisa. Eu estou entretido com esse fato ou com esse acontecimento. Ou então, meu filho está entretido com os brinquedos. O menino estava tão entretido que nem notou a minha presença. Portanto, o verbo é o verbo entreter. Não existe o verbo entreter. É apenas um vício de linguagem. Muitas pessoas repetem e é bom que a gente fique ciente que é necessário pronunciar de forma adequada. Outra palavra muito repetida de forma errônea, degladiar. O verbo não é degladiar, é digladiar. E deve ser escrito com I. D-I-G-L-A-D-I-A-R. Digladiar. Esse é o verbo. É a forma correta. Refere-se a quê? Ao ato de combater, de um combate corpo a corpo, com espada, ou então a um ato de debate de palavras, de discursos, ou algo parecido. Os competidores estão digladiando, tá certo? Os competidores estão digladiando sem motivo. Então a escrita é com DI. Os competidores não podem e nem devem degladiar, porque não é escrito com E, e sim com I. Esta é a forma adequada, tanto na fala, na hora de pronunciar a palavra, como também na escrita. E para finalizar este vídeo, temos a palavra empecilho. Na verdade, a palavra não é empecilho, é empecilho. É escrita com E. E-M-P-E-C-I-L-H-O. Empecilho, ou seja, obstáculo, desafio, dificuldade. Não quero ser um empecilho em sua vida, ou seja, não quero ser uma dificuldade em sua vida. A escrita é com E-M-P-E, não se escreve com I-M, empecilho. Esse empecilho
é uma forma inadequada de pronunciar e também de escrever esta palavra. Está tudo muito bem. Não tivemos que lidar com nenhum empecilho. Com é a forma adequada. Portanto, este é mais um vídeo do nosso canal, o Português do Aurélio. Continue acessando o canal, propondo novos conteúdos. Ativem o sininho para receber novos vídeos, outras notificações. Também deixem os seus likes, ativem o sininho, inscrevam-se no canal e nós vamos continuar aqui esclarecendo as principais dúvidas de língua portuguesa. Eu espero que esse conteúdo tenha sido bastante útil a todos vocês. Agradeço a atenção, um grande abraço e fiquem com Deus.